olhos para o louvar. Eu vi no Inário que essa noite é o culto do chamado. Alguns aqui já conhecem um pouco do meu testemunho. Eu nasci no lar evangélico. Mas tem um dia em que Deus marca na sua agenda, no seu calendário, para conversar com você. Para dizer assim, eu te chamei, eu te escolhi. Tem um dia que Deus marca lá no seu calendário e diz, eu vou falar com Maria, eu vou falar com José, eu vou falar com Joel e vou apresentar a ele o meu chamado. Samuel foi criado aos pés de um sacerdote. Samuel, ele foi apresentado ao Senhor na igreja. Ele foi filho de um milagre. Ele foi filho de um choro, de uma petição de uma mulher. Samuel conhecia Deus de ouvir falar por intermédio de Eli. Samuel conhecia Deus porque Eli falava para ele que existia um Deus. Mas chegou um dia em que Deus disse, eu vou me apresentar a Samuel. E ele disse, Samuel, Samuel. E Samuel não compreendeu a voz de Deus, porque só conhecia através de Eli, e a voz de Eli se confundiu com a voz de Deus. E Samuel foi até o encontro de Eli e disse, Eli, tu me chamaste? Ele disse, não te chamei. E Deus fala novamente, Samuel, Samuel. E ele volta para ele e diz, Eli, tu me chamaste? Não, não te chamei. Nesta noite Deus vai falar diretamente ao teu coração. Tu que ainda não ouviu a voz de Deus, diretamente foi cantado aqui, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Nesta noite eu creio que Deus vai chamar a tua alma de tal forma que ela vai arder e vai queimar, e você vai poder dizer, fala Senhor, que teu servo ouve. Aleluia! Quantos nesta noite estão dispostos para dizer, fala Senhor, que o teu servo ouve? Nós podemos ter trazido algumas anotações, mas queremos declarar esta noite que estamos sob a dependência exclusiva daquele que tudo pode, daquele que é, daquele que faz, daquele que é mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente Deus. Ela barabasturiando é este Deus que estamos sobre a sua dependência e Ele tem liberdade para nos usar nesta noite como vaso de misericórdia. Uma certa vez eu ouvi o Senhor falar comigo. Aos 13 anos de idade o Senhor revelava o seu plano para mim. Eu não gostava de cantar na igreja. Eu tinha a voz muito desafinada. A minha irmã mais velha, aos 5 anos de idade, meu pai colocou ela no aula de violão. Mas eu não me encontrava nenhum talento, principalmente de cantar. Quando eu começava a cantar, alguém até colocava o dedo no ouvido e dizia, você canta muito desafinado. E com 5 anos, meu pai fez eu decorar aquele hino 400, em Jesus vivendo cada dia. E eu fui cantar meio desentoado na igreja. E nunca mais voltei a cantar até os 14 anos. Mas um dia, a irmã Alice, mãe de Nelson Barros, veio a falecer. E foram chamar meu pai para orar. Meu pai já estava em casa. E a minha irmã Milka disse, Marta, vamos orar pela irmã Alice. Eu disse, eu não tenho condições. Eu jogo bola na escola. E pai disse que é pecado. Deus não vai ouvir minha oração. Mas quando eu cheguei ali na casa daquela irmã, que eu a vi deitada, as mãozinhas curvadas, eu a amei com um amor tão grande. E eu peguei na fonte dela e disse, Deus, ressuscita a irmã Alice. E naquele momento Jesus me batizou com o Espírito Santo. A minha oração já não era mais em português, eu comecei a falar em línguas. E enquanto eu falava em outras línguas, o Senhor ressuscita a irmã Alice. E naquele momento Deus a toma
O coração dela bate como o coração de uma criança que acaba de nascer. Naquele dia Deus fez um transplante no coração da irmã Alice. Olha, irmãos, muitas coisas que Deus usou aquela mulher têm se cumprido na minha vida até o dia de hoje. E aos 19 anos eu já desenganada pelos médicos. E quando eu estava na igreja, comecei a cantar os hinos da harpa. Fui congregar numa igreja bem pequenininha. E uma irmã chega para mim e diz: olha, irmã Márcia, você canta muito bem. Sua voz é muito desentoada. Se eu fosse a irmã, não cantava, porque Deus não recebe seu louvor. Olha que coisa séria. E nós fomos para um congresso, como este aqui. Neste congresso havia vários cantores, pregadores ali em Mossoró. Na época era o pastor João Gomes. Foi ele que desceu as águas. E ali naquele dia eu me entristeci tanto com aquela palavra que eu disse: Deus, se tu recebe o meu louvor, eu quero a oportunidade nesta igreja. Olha, irmão, na igrejinha, quando eu ia cantar, minhas pernas tremiam tanto. Batiam uma com a outra. Eu descia gelada, de tão nervosa. Ia terminar o culto já mais de 10 horas. E naquela noite, o Espírito de Deus falava aos dirigentes daquela igreja. Ele disse: o Senhor me inquietou para dar oportunidade a uma pessoa aqui. Eu não conheço, não sei quem ela é, mas ela está lá atrás. É da abolição 3. Eu não me levantava, a irmã que veio comigo não levantava. A que disse: eu fiz essa oração, não me lembrava mais e eu não me levantei. E quando foi passando, ele disse: o Espírito de Deus não se engana, ele me mandou dar oportunidade antes de terminar esse trabalho. E aí, irmãos, naquela noite eu disse: Senhor, não sou eu. Ele disse: irmã, é você, venha. E com muita dificuldade eu ia para o púlpito da igreja cantando corinho para ver se eu chegava. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Cante. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. E naquele dia, o irmão Ageu era considerado como profeta Ageu, ali de Fortaleza. Deus levanta aquele homem e diz: eu te escolhi. Eu ungi as tuas cordas vocais. Quando tu canta, os demônios têm que se retirar do meio. Ao som da tua voz. Eu vi como entristecer o teu coração, mas olha o que eu estou fazendo agora. Enviei um anjo para recolher o teu louvor. Cante. Quão grande é o meu Deus. E todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Vamos fazer um grande corão. Quão grande é o meu Deus. É só para ensaiar agora. É só essa partezinha. Os que não conhecem, você vai ser só isso. Quão grande é o meu Deus.
Apóstolos, no capítulo 15, e nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. E resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a glória se vê sobre ti. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos. Capítulo 12 e o versículo 5 até o versículo 7. Nós tomaremos como texto nesta noite para esta ministração, assim como o Espírito Santo de Deus nos direcionou. Todos acharam? Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Diga comigo: levanta-te depressa. Aleluia. Glória a Deus. O que você vai fazer com a unção, o poder que o Senhor derramou sobre a tua vida nestes dias? Fica esta pergunta para você responder a Ele. Aleluia. Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Diga comigo: as portas vão se abrir automaticamente. Você crê nisso? Você já viu aquele portão automático que quando aperta assim o controle já se abre? O portão vai se abrir automaticamente, desde que você se disponha para se levantar nesta noite. Há um segredo para que as portas se abram para você. Não se preocupe que a parte de Deus Ele vai fazer, mas a sua parte você vai fazer. E quem vai fazer nesta noite é você e eu, porque as portas vão se abrir automaticamente. A parte de Deus é enviar o anjo. A parte de Deus é enviar a glória. A parte de Deus é quebrar as algemas. Algemas que estão aqui nesta noite nos pés e mãos de alguém. Elas vão ser quebradas, por mais grossas que sejam. Eu quero declarar nesta noite que elas cairão diante dos nossos olhos e você vai se levantar livre para a glória de Deus. Aleluia! A ordem imperativa do Senhor nesta noite é dispor, é se levantar. Ele diz: dispõe-te e resplandece, porque vem a glória de Deus. Nasce sobre ti. É disposição. Dispor é o mesmo que levantar. E nesta noite há um chamado de Deus para nós nos levantarmos. Há um chamado de Deus para nos colocar de pé. O tema é: Senhor, fez estar como mandaste, e ainda há lugar. Houve um servo que foi fazer isto. Houve uma ceia preparada, como foi dito aqui, eu acredito, durante todo este evento. E a ceia era para um certo convidado, certos convidados. No entanto, esses convidados, eles deram desculpas transparentemente para não ser honestas. Por quê? Porque não se vende boi, não se vende gado, sem antes um prego
vezes, para vender um campo, para se vender uma terra, tem que se ter um acordo antes. Então, por que eles não foram para a ceia e foram convidados? E se desculparam dizendo, não, nós vamos vender um campo, eu vou me casar. E muitas desculpas foram dadas para não ir para a ceia. Mas, nesta noite, o Senhor pergunta para mim e para você, quais são as desculpas que tu tens dado para não se dispor para a glória de Deus nascer sobre a tua vida? Quais são as desculpas que você vai dar depois deste congresso, onde Deus está falando ainda há lugar? O céu vai ser controlado, o céu não vai ter pouca gente não, como eu disse ontem, o céu vai estar cheio e você vai fazer parte desta grande ceia que está sendo preparada para a igreja do Senhor. Há um chamado para levantarmos, para que o brilho da glória de Deus ofusque, o brilho da glória de Deus brilhe na sua face. E por que eu tenho que me levantar? Por quê? Porque diz que a terra está coberta de trevas. O primeiro motivo porque eu tenho que me levantar para ir convidar coxos, aleijados, cegos, porque a terra está cheia de trevas. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor. O primeiro motivo pelo qual o Senhor diz dispõe-te é porque a terra está coberta de trevas. E o Senhor está dizendo, mas sobre ti está a minha glória, sobre ti está a minha luz, sobre ti está o meu chamado, sobre ti está o meu selo, sobre ti está o meu Espírito. E porque o Espírito está sobre ti, para pregoar o nome aceitável do Senhor, para dar liberdade aos presos, para dar vista aos cegos, para dizer aos mancos que eles comecem a andar, para dizer aos enfermos que sejam curados. Então por que eu tenho que me dispor? Por quê? O Senhor está falando que há dois motivos. Evidente que o profeta Isaías convida o povo para se levantar, para dispor. É preciso ter uma disposição. Deus não te obriga a se levantar. Por isso Deus está dizendo, dispõe-te. Porque há pessoas necessitadas de luz. Há pessoas que estão nas trevas e precisam da luz. E Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem me segue não andará em trevas, porque Ele é luz. E por esta razão o Senhor está dizendo, se levanta. Agora nós vamos considerar nesta noite quem vai se dispor. Nós lemos lá em Atos dos Apóstolos um homem de Deus que estava preso. E por que, irmã Marta, você leu este verso? Onde Pedro está preso na prisão. Porque quando eu orava ao Senhor, o Senhor me mostrou muitos que não estão de pé, fazendo a obra de Deus porque estão presos em cadeias. Estão algemados, imobilizados, estão impotentes. Pedro, além de estar preso, ele estava algemado e estava fora de vingança da prisão que ele não quer ter nunca mais. Eu acredito que ele vai dizer a prisão. A prisão, não é isso? Principalmente o castigo. É essa lembrança que o Senhor vai passar a esponja hoje na tua memória. Sabe por que estar prisioneiro só sabe quem um dia foi? Só sabe o valor da misericórdia quem um dia precisou dela. Só sabe o valor da graça quem já saboreou da graça. Só sabe o valor do nome de Jesus quem já utilizou o nome de Jesus. Só sabe o valor do perdão quem um dia recebeu
incessantemente. Uma igreja que havia se colocado de pé, mas de pé na presença do Senhor em oração. E não parava de orar. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor chega até Pedro e diz para ele, bateu no ombro dele e o despertou. Ele estava dormindo. Esse ato de dormir, eu quero chamar a atenção nessa noite, neste lugar. Ô dormente, levanta dentre os mortos. Levanta para fazer a obra do Senhor. O Senhor não te quer dormindo, não. Deus tinha muita coisa ainda para Pedro fazer. E Pedro não podia ficar encarcerado, não. Agora o anjo do Senhor bateu no ombro dele e disse, levanta depressa. Bate no ombro do teu irmão e diga, levanta depressa. Mas é depressa. Não é devagar, não. É levantar depressa. Aleluia. Quem pode se dispor é aquele que tem a luz de Deus. Lá em 1 Pedro 2,9 diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É essa
Isaías diz: as trevas cobriram a terra, pois se o mundo está em trevas, somente aqueles que são luz poderão fazer a diferença, pois onde a luz chega, as trevas se dissipam. Somente nós é que podemos fazer a diferença. Por essa razão o Senhor está te chamando nesta noite, se dispõe a levantar. Muitos passam anos pedindo a Deus uma vitória. Senhor, me liberta. Senhor, me livra. Senhor, me dá esta vitória. Mas não fazem nada para gerar a sua vitória. E nesta noite a palavra do Senhor que traz o entendimento. A palavra do Senhor que lara o seu entendimento. Ele está dizendo: você tem que fazer a sua parte, porque eu vou fazer a minha. A minha é quebrar as cadeias, a minha é quebrar as algemas, a minha é abrir a porta, e eu vou abrir automaticamente desde que você se levante. Quando o anjo do Senhor disse para ele, bateu no ombro dele: levanta depressa, rapaz. Cinge-te, calça as tuas sandálias, calça as sandálias. Cinge os teus lombos e segue-me. Se Pedro ficasse lá pensando ainda na morte da bezerra, pensando ainda na chicotada que ele levou, pensando ainda nos guardas que estavam lá, pensando as dificuldades que ele poderia enfrentar, os portões não tinham se aberto. Mas a Bíblia diz que foi automaticamente. Foi automaticamente. O anjo foi na frente, ele seguindo, e as portas se abriram. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Qual é a prisão? O que te prende? Naquele momento a Bíblia diz que a luz iluminou toda aquela cadeia. E eu não tenho dúvida que a glória do Senhor vai descer neste lugar. Porque a Bíblia fala que quando se apresenta um sacrifício ao Senhor e que é aceito do céu, Deus mesmo ateia fogo sobre o altar. Ele manda o fogo, você não precisa arriscar o fósforo, não. Eu quero te dizer que quem já opera nesta noite é o Espírito Santo de Deus. O fogo vai vir diretamente do céu para receber a sua oferta nesta noite. O inimigo pode ter até tentado contra ti, você pode estar até numa prisão, e você está servindo a Deus, como eu estive há 13 anos da minha vida. E naquele dia que Deus usou aquela irmã, ele disse: se tu desobedecer, tu vai pagar um alto preço. Jovem, prefira a obediência do que o sacrifício. Prefira a obediência do que pagar preço. E eu fui e disse: eu quero pagar o preço. E quando eu me vi morrendo dentro daquela prisão, eu disse: Deus, se tu não chegar, eu vou morrer aqui dentro. E passados 13 anos, eu fui pregar numa igreja onde o pastor Nelson Barros era o pastor, ali em Dom Eugênio, Natal. Eu morava em Fortaleza. E uma irmã chega para mim e pergunta: irmã Marta, você prega em Natal? Eu disse: prego, se Deus me direcionar. E naquela noite, Deus levanta aquela velhinha com uma bengala. Quem conheceu aqui irmã Alice sabe que com 85 anos ela já andava de bengalinha. Morreu quase com 100 anos. E naquele dia, aquela mulher levanta do banco e vai até o meu encontro e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o teu Deus. E hoje eu te falo que eu estou dando um ponto final nesse cativeiro. Olha, irmão, o Espírito de Deus está aqui, não se preocupe não, porque as cadeias vão ser abertas e o Senhor vai libertar esta noite. Por essa razão o Senhor está dizendo: levanta, desperta. Não perca aqui a atenção não. Deixa lá, os homens de Deus já foram lá e você
Há 18 anos atrás, meu filho David está ali, eu estava preparando a mamadeira dele. E aquela mulher chegou com o cabelo muito grande e disse: mamãe, ore por mim. E eu fui preparar a mamadeira dele na cozinha quando o Senhor me mostrou uma visão. Os pés enormes de bicho. E a Bíblia fala conformando são aqueles, os pés daqueles que anunciam as boas novas. E eu disse: Senhor, tem uma coisa errada nesta mulher. E nós fomos orar. E aquela mulher começou a profetizar. E o Senhor me mostrava um espírito de engano. E havia um centro assim, eu disse: Satanás, o Senhor te repreenda. E aquela mulher caiu com vários demônios. E ali só tinha eu e a irmã Sara. E o diabo dizia que não ia soltá-la, que ia com ela para matar a vida dela. Mas naquela tarde, dentro da minha casa, o Senhor, por misericórdia, nos levantou e disse: Satanás, você vai sair e ela vai ficar livre da tua opressão. Levanta assim a tua mão direita. O que está te impedindo nesta noite de você se dispor? Quais são as desculpas? O que te impede? Quais são as algemas? Eu quero te dizer nesta noite que elas vão cair diante dos teus olhos. Com as suas mãos, olha, você é livre.
colocou aquele homem diante de Jesus. No meio. Sabe quem são esses 4 homens? É a igreja do Senhor, que vai se levantar nesta noite para levantar aquele que não pode se levantar, aquele que está paralítico numa cama e que está diante de Jesus e não pode. E você é a igreja do Senhor, e Ele está levantando mesmo para você subir até em cima do legado, ou figurativo e falar, para colocar diante de Jesus um paralítico. A igreja não está 10 anos, eu estava numa cama, com uma AVC e uma trombose, indo para um coma induzido. E eu me lembrei das promessas de Deus. E disse: Deus, eu estou morrendo. E onde está a tua promessa? Eu fiz um pouco da tua obra, mas a morte já está diante de mim mais uma vez. Mas se tu me levantar, eu ia para a festa do meu filho, que o Senhor havia ressuscitado. Tinha curado de paralisia, tinha curado de epilepsia. E eu ia para a festa dele. Quantas vezes você vai festejar? E o Senhor disse: eu vou te parar. Eu vou te parar para falar contigo. Porque é hora de você me escutar. Eu marquei na agenda um compromisso contigo. E aquilo que eu marquei inadiável. E o Senhor marcou hoje na agenda mais um dos seus milagres na sua vida. Porque tu vai testemunhar a luz de Deus que está sendo gerada em ti. Vai espalhar brasa pela cidade. Como é que eu vou fazer a obra tomando remédio controlado de dia e de noite? Não sei quantos remédios. Aqui está minha filha Gemima, o meu filho David, que presenciaram esse teste. Cadê Deus? O David, um dia, quando eu estava tendo um ataque, ele pegou a harpa, sentou na porta do quarto. David, Deus te ama. Deus te ungiu no meu ventre. E você não veio aqui em vão. Deus foi quem te trouxe a este lugar. E Ele marca a tua alma hoje e cura a tua dor. Ele pegou a harpa e começou a cantar os hinos e disse: mãe, eu só saio daqui quando a senhora dormir. A boca aqui, ó, torta. E ele começou a cantar: meu filho vai dormir. Onde está a mãe que ora pelo seu filho? Levanta a sua mão. Receba, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Que ora pelo filho, creia, o Senhor vai trazê-lo. De manhã eu acordei, a boca já estava no lugar, e ali comecei a fazer o desmame dos remédios controlados. Porque o Deus que nos chamou, Ele é fiel para capacitar para toda boa obra. O Deus que te chamou é fiel para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa, você imagina, do que você deseja. Sabe por quê? Seus pensamentos são mais altos que os teus. Os caminhos de Deus são mais altos que os teus. Você está pensando pequeno, o Senhor pensa alto. E o que Ele tem para a sua vida é bem maior do que você imagina. Eu pedi a Deus somente mais um filho. Deus me deu 6 filhos. Eu disse: Deus, me cura desse câncer. Me dá um útero novo, ovário novo. Eu estava me lembrando ali porque sempre a gente faz uma expectativa. E eu disse: Senhor, eu sou prata da casa. E muitas vezes a gente quer um pregador de fora, de longe. E eu tinha essa percepção. Mas hoje eu vejo que Deus quer usar é o pequeno. É aquele que diz: Deus faz, Deus tem, Deus pode. É Ele que é, é Ele que é, é Ele que é. Naquele dia eu disse: Senhor, envie essa luta caiama para orar por mim, porque todo mundo já orou e eu não fico curada. Então envia, Senhor, lá no Japão. Eu pensava que ele morava no Japão, ele mora em Curitiba. Isso há 19 anos atrás. Eu disse: eu envia aquele homem para orar por mim, que eu estou morrendo. Eu fui para casa só para estar com o meu filho mais velho, o Jonathan, que está com 23 anos.
E o Senhor enviou um pastor lá de Parnamirim, que na época ele não era pastor, um homem humilde. Ele estava em casa colocando água no pote, quando ele ainda tinha pote. E ele disse que pegou um copo e colocou no poço, que era seco e não dava água. E ele tem uma visão. E Deus disse para ele assim: vai lá no Parque dos Coqueiros, na casa da minha serva. Ela chegou no hospital. Vai lá orar por ela. E naquela noite muitas pessoas foram me visitar. Eu furioso. E aquele homem Deus usou e disse: hoje eu estou te dando útero novo, ovário novo. Hoje eu estou te dando um filho. Aleluia! Era 13 de março de 92. 13 de março de 93 nasceu o David. Deus está dizendo hoje, então creia que é hoje. Alguém disse: pode o filho nascer dentro de um dia? O Senhor disse: anota esta data. Os dois completam no mesmo dia, 5 anos de diferença. 13/3 de 93 e 13/3 de 87. Eu estava comemorando o aniversário do Jonathan. Fui para casa sobre remédios, para voltar na segunda-feira para internar no Hospital da Maria, porque era um sangramento direto. Era hemorragia direto. Mas o Deus que faz milagre está aqui nessa noite. E Ele já operou milagres neste lugar. Eu creio. Você crê? Se você crê, você vai ver